Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Volte para Caixa. O meu nome é William Meller e com muita alegria que eu te recebo aqui para mais uma conversa, para mais uma discussão sobre temas que podem ser relevantes para sua carreira, para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, para a forma como você vem liderando suas equipes, gerenciando até mesmo os seus negócios. Como sempre, né, em cada episódio eu tento trazer aqui com muito carinho uma organização de conteúdos, uma curadoria ou às vezes um aprofundamento em alguns temas que são relevantes para você ser a sua melhor versão, encontrar a melhor versão de si mesmo, sendo um pouquinho melhor todos os dias. Se você conseguir ser um pouquinho melhor hoje do que você foi ontem e amanhã ser um pouquinho melhor do que você foi hoje, você faz uma evolução incrível ao longo dos meses, ao longo dos anos, somente fazendo pequenas melhorias, um pouquinho melhor a cada dia. Essa é a mentalidade. E um tema que é muito relevante para mim, algo que eu, na verdade, tenho uma grande paixão, é leitura. É por isso que no episódio de hoje eu quero apresentar para você um trabalho que eu venho fazendo nos últimos anos. Na verdade, eu eu sempre li muito, né, quem me conhece sabe que eu sempre sou o tipo de amigo que sugere leituras, que sugere livros, que recomenda uma literatura sobre algum tipo de tópico, a pessoa está passando por uma dificuldade ou está passando por algum tipo de projeto, eu costumo ter recomendações de leitura, não apenas por ler bastante, mas por buscar entender sobre livros de maneira geral, né. Muitas vezes as pessoas olham quando eu falo da quantidade de livros que eu recomendo, eu tenho até mesmo uma biblioteca virtual no Calibre, né, onde eu tenho 8.000 títulos lá, e são 8.000 títulos bem relevantes, não são qualquer livros simplesmente colocados ali de qualquer forma, e eu tenho uma visão quase que de um bibliotecário sobre esses livros, entendendo como eles se conectam, quais são os livros que estão lá, como, né, se eu quiser encontrar um livro sobre política especificamente de um período histórico ou para entender algum ponto, eu sei que tipo de pesquisa eu tenho que fazer entre esses livros, o que que vai ser uma boa leitura, o que que não vai ser uma boa leitura. Inclusive, entendendo que a gente tem que entender o que deve ser lido, porque a gente não consegue ler tudo, infelizmente não consegue ler tudo que a gente gostaria ao longo de uma vida. E é por isso que no episódio de hoje, como eu disse, eu quero apresentar para vocês uma arquitetura de leitura. Nos últimos anos, né, como eu comecei a falar, eu venho buscando entender qual é o melhor livro para ler depois desse que eu estou lendo agora. Porque essa é uma pergunta que quem gosta de ler sempre se faz. Poxa, eu tenho uma pilha de coisas que eu quero ler aqui que não acaba mais. A cada livro que eu começo a ler, eu saio dele com outros 10 livros, né? Porque você encontra ali nas fontes, na bibliografia, você se interessa pelo assunto e a sua pilha de coisas para serem lidas só aumenta. Então, qual que é o livro certo para ler na sequência? Qual que é o próximo melhor livro? E ao longo do tempo eu venho construindo uma ideia que sempre foi somente para mim mesmo. Um entendimento de, ok, quais são os livros essenciais que ao longo de uma vida, vamos pensar aí no longo de 80 anos, ao longo de 90 anos, ou pensando em tempo de leitura, né, uma pessoa que lê dos seus 20 até os seus 70, quantos livros dá para encaixar? Esse número ele não faz nenhum sentido quando você pensa numericamente. Ah, vou ler X livros por ano, então preciso ler X livros por mês, e dessa forma eu preciso tentar terminar um livro a cada X semanas. Esse cálculo ele não funciona. Porém, quando você pelo menos entende quais livros você gostaria de ler, né, pelo menos numa ordem, um stack rank que a gente chama, né, esse aqui é um dos que eu mais quero ler, esses 10 aqui eu preciso lê-los, pelo menos você sabe qual é os que estão no topo, né, que vai ser a sua próxima leitura. Só que o que acontece com muitas pessoas é que elas começam a misturar, e eu digo isso por experiência própria, aqueles livros que elas somente querem ler pelo prazer, pela beleza que é uma literatura, às vezes um romance, às vezes uma história qualquer, e outras vezes a leitura acaba sendo uma forma de se educar, de buscar mais aprender sobre um tema relevante à sua carreira, para seu momento de trabalho. E ler livros de negócios, se você é um gestor, você é um líder, lê-los não vai fazer você se tornar um líder melhor. Não é a leitura que vai fazer você se tornar um líder melhor. É obviamente o que você consegue trazer desses livros para o seu dia a dia, consegue trazer para a prática. Obviamente, quanto mais você lê sobre um assunto, quanto mais você consome um tema, mais você cria repertório para que na hora da prática, na hora da discussão,
você consiga entender o que está acontecendo baseado naquela teoria e pelo menos agir um pouco melhor. Então a leitura, ela é uma ferramenta, não necessariamente a ação que vai te tornar um líder melhor daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a 10 anos. E pensando em como ler melhor, né, para mim sempre significou então ler as coisas certas. E eu construí esse modelo para mim, sempre foi uma planilha lá bem simples, onde eu colocava livros fundamentais que eu preciso ler para entender a filosofia grega, livros fundamentais que eu preciso ler para entender estratégia, livros fundamentais que eu preciso ler para entender psicologia. E aí, dentro desses tem os seus subtemas, subtópicos. Então eu criei uma tabela que para mim, pessoalmente, sempre funcionou muito. E recentemente eu comecei a refletir como eu poderia entregar isso para as pessoas que consomem o meu conteúdo também. Talvez seja algo muito cru, talvez seja algo que para muitas pessoas seja apenas uma lista, mas uma lista, quando ela é organizada, quando ela é curada, quando ela é pensada com muito carinho, ela se torna um pouco mais que isso. Ela se torna uma arquitetura, um mapa de o que você deve fazer. E aqui, obviamente, você vai sempre personalizar. Quando você encontra um mapa para sair do ponto A ao ponto B, isso não quer dizer que você vai seguir rigorosamente aquela linha reta. Talvez você vai parar em alguns pontos, né? Parar na cafeteria, parar para ir no banheiro, parar para conhecer um ponto turístico. Quando você sai do ponto A para o ponto B, você pelo menos sabe da onde você está saindo e aonde você quer chegar. E muitas vezes, até mesmo o ponto B, ele vai mudando um pouquinho, porque você vai fazendo umas rotas diferentes ao longo do caminho, descobre que na verdade você quer ir para outro lugar. Esse é o prazer de uma viagem. E na literatura, na leitura, é da mesma forma. Você começa a ler sobre um tema, aquele tema vai conectando com outros assuntos, mas pelo menos tendo um mapa, você consegue sempre ter uma noção mais clara de qual poderia ser a próxima leitura para evitar aquele gap de encontrar o que você vai ler. E aí no final o que eu tenho é basicamente mais do que uma lista de livros, né, é um jeito de pensar a sua própria formação, a minha formação e a minha aquisição de conhecimento. E se você já leu, só para dar um exemplo, né, livros de estratégia, talvez você já tenha lido os bons livros de estratégia. E provavelmente já reparou numa coisa que as pessoas que mais leem livros de negócios não são, como eu já citei, os melhores líderes na prática. O grande ponto é como você conecta a teoria com a prática, como você absorve as lições. E é por isso que os frameworks, né, os modelos de trabalho, eles vão se acumulando. A gente aprende sobre um modelo de trabalho ágil, aí dentro do ágil a gente tem as ferramentas e você aprende, aprende, aprende. Só que na prática, o que você precisa é resolver problemas do dia a dia. Trabalhar melhor, fazer as pessoas se comunicarem, fazer uma pessoa que é interessada no seu projeto, no seu produto, entender melhor o que está sendo feito, entender o valor, você consiga mapear melhor o que que ela espera que o seu time faça e o que o seu time na prática está fazendo. E quando você enxerga, né, o livro de negócio ele vai ensinar o ofício, vai ensinar os frameworks, vai ensinar você a entender essas coisas. Mas tem muitas outras coisas ao redor daquele mapa do ofício, né? E tudo aquilo que está ao redor, né, ao redor da estratégia, ao redor da gestão, ao redor da liderança, são coisas que são inerentes do próprio ser humano. E essa parte ela já foi escrita há muito tempo. E é por isso que a gente precisa saber conectar a leitura que permeia negócios, como estratégia, como psicologia de times, como liderança, como finanças, conectar isso com outras leituras tão cruciais para você entender política, entender como a mente humana funciona, entender o ego, entender como as relações entre seres humanos, no trabalho ou fora dele, funcionam. E essas leituras, né, um técnico, ele vai tomar uma decisão, ele usa para tomar sua decisão, aqui um técnico eu me refiro a um trabalhador, né, uma pessoa técnica no seu trabalho. Ele usa toda a sua bagagem junto, e essa bagagem vai incluir a sua teoria, o que ele aprendeu, o que ele teve de formação e o que ele teve de experiência. Só que nas primeiras crises, nos momentos de embate, onde as coisas saem do controle, quem tem mais bagagem, experiência junto com teoria, experiência prática, experiência teórica, conhecimento, normalmente são as pessoas que conseguem tomar melhores decisões e saber o que está fazendo. É por isso que os livros de gestão, quando conectados com esses livros clássicos, né, dão para nós o repertório necessário e correto
para resolver a maioria dos problemas. E é pensando nisso que eu tenho aqui uma proposta para você de conhecer um pouquinho mais de como eu organizei essa minha visão de leitura. De um lado, né, essa leitura, como eu citei, de formação profissional, como o empreendimento é dirigido, como estratégia é formada, como a gente conecta a estratégia com a execução, quais livros ensinam isso, e do outro lado, a formação humana, né, a parte da filosofia que ajuda a gente a entender melhor, ter mais poder argumentativo, ter mais poder de retórica, qual que é a biblioteca da civilização, o essencial que todo mundo deveria ter lido. Porque às vezes você está lá navegando na rede social e você vê a sugestão de leitura, que você deveria ler pelo menos esse livro aqui da literatura russa, e esse aqui que é essencial da literatura alemã. E aí você pensa: "Ok, mas será que é essencial mesmo? Como que se conecta?". E é por por pensar nisso, que essa minha lista conectou tudo junto. E no final eu tenho uma organização de pensando em essencialidade, obviamente com o meu viés, obviamente tem muito do que eu acredito nessa leitura, não tem como fugir disso, afinal é uma pessoa, um ser humano montando, essa lista, essa curadoria, que vai ter o meu viés, vai carregar, obviamente. Mas é um sistema então que reúne 826 livros organizado entre 2 trilhas, tá? A trilha profissional, ela tem 156 livros e ela é dividida em 5 frentes, né. Basicamente, quem você precisa ser para fazer o seu trabalho, né, como eu falei, um negócio é dirigido, como o sistema de um executivo funciona, como a organização dentro das empresas funciona, a cultura organizacional, como as coisas acontecem na mente humana quando ela está trabalhando. E também tem uma trilha humana, que daí tem mais livros, 697 livros, que eu tentei fazer uma pesquisa e colocar os livros que são considerados essenciais, que todo ser humano deveria ler ao longo de sua vida. Obviamente, a gente está falando aqui de literatura que sai desde os super clássicos como Homero, né, passando por grandes filósofos, passando por grandes pensadores ao longo do tempo. E aí você olha para esse número, 826 livros, e parece irrealista. O ponto aqui não é ler todos os livros, mas ter uma trilha que funcione para você. Você está precisando entender mais sobre execução de estratégia, então talvez você vai ler esses 2 a 3 livros aqui que falam sobre esse assunto, que vão lhe ensinar, mas você também vai ler sobre esses outros livros aqui que envolvem psicologia, que são formação humana e formação profissional junto. E essa coesão vai fazer você estar mais preparado, com mais bagagem, para aquilo que você está aprendendo. E quando você olha para toda a trilha, você está olhando para uma leitura de uma vida inteira. Tá, eu penso, né, como objetivo de vida que se eu chegar em algum momento e eu tiver lido a grande maioria, talvez todos esses livros dessa lista, eu venho me lendo muito e quem me conhece sabe que eu leio, na verdade, em uma velocidade até rápida, não por velocidade de leitura, mas porque eu leio muito, eu leio como a primeira coisa que eu faço de manhã, eu leio como a última coisa que eu faço à noite, os intervalos e gaps que eu tenho no meu dia, eu tento colocar ali um pouco de leitura, então leitura é algo que eu faço fazer parte do meu dia a dia, eu faço caber no dia e acabo lendo muito por conta disso. Não se trata de técnica de leitura, que eu inclusive não acredito em técnicas de leitura de, né, de literatura mais rápida, de literatura, hã, que enfim, que faz você ler mais palavras por minuto. Sei que funciona para muitas pessoas, não tentei e não pretendo, não está no meu plano tentar, porque eu foco sempre em entender o que eu tô lendo e me conectar com a leitura, afinal, é um prazer pra mim aquilo ali. E, de novo, né, ninguém lê 826 livros de uma vez, o ponto é realmente saber o que ler. Você pega um livro, por exemplo, de decisão, e depois você vai ler um livro sobre caráter. E aí depois você pega um livro de estratégia e eles se entrelaçam e você tem bagagem para entender como uma decisão está sendo formada. E aí quando você está discutindo com seu chefe alguma coisa, você tem de novo mais bagagem, mais poder de retórica, mais poder argumentativo, simplesmente porque aquela teoria faz parte agora do seu repertório de entendimento do mundo, para que você consiga trabalhar melhor, liderar melhor, enfim, os clássicos e os profissionais, quando conectados juntos, ele dão essa bagagem que torna a nós, né, pessoas melhores simplesmente por ter essa bagagem teórica. Não vai fazer a gente liderar melhor, não vai fazer a gente trabalhar melhor, não é mágica, mas nos dá a bagagem, as ferramentas necessárias para que aí sim a gente consiga colocar na prática, e aí depende da nossa ação, né, depende de nós fazermos aquilo. Não adianta eu ler
vários livros sobre comunicação, não adianta eu ler livros sobre como apresentar uma ideia, se eu não treinar aquilo. Inclusive, por exemplo, fazendo aqui o podcast, gravando os vídeos, esse é o momento que eu tento treinar a minha comunicação. Depois, quando eu me assisto, eu sempre tento anotar e perceber algumas coisas que poderia ter sido melhor explicadas, as aberturas de parênteses que eu dei, como a que eu tô abrindo agora, que não foram bem colocadas, enfim, tudo isso se trata de pegar a teoria do que você lê, de apresentar ideias de comunicação, trazer para a prática e tentar melhorar. É assim que a gente vai evoluindo. E só para dar alguns exemplos, né, do lado clássico, nessa lista eu tenho, por exemplo, Meditações, de Marco Aurélio, eu tenho Ética Nicômaco, do Aristóteles, eu tenho Em Busca de Sentido, né, do Viktor Frankl, um livro muito bom sobre liberdade, né, uma pessoa que viveu um período muito crítico durante o Holocausto. E do lado do ofício, né, do lado profissional, eu tenho desde livros como A Estratégia do Oceano Azul, que é um livro crucial no mundo dos negócios, eu diria, mas também Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, e O Dilema da Inovação, por exemplo, do Clayton Christensen. Então são livros que, como eu falei, juntos eles criam um mapa, uma arquitetura de leitura muito interessante para você. E repara no padrão, né? De um lado a gente tem uns livros que vão ajudar você a aprender a competir, a decidir, do outro livros que ensinam você a pensar melhor antes de tudo isso. E nenhum dos dois ele se resolve sozinho, você precisa ter eles juntos. E aí, diante desses 826 livros, muitas pessoas podem até travar. E é disso que se trata ter essa lista organizada para você. A lógica é trançar as linhas, é ter essa conexão entre eles. Você está basicamente olhando para uma lista que vai te ajudar a ter uma clareza sobre o que ler depois. Você pode ignorar vários livros se você quiser, se não se conectarem com você. Como eu disse, tem o meu viés, esteja preparado para isso, mas você pode acessar essa lista e ter uma bagagem muito legal se você estiver conectado com a minha newsletter. A minha newsletter fica no Substack, lá no Volte para Caixa. E simplesmente acessando a página que eu vou deixar aqui na descrição, você vai ter acesso, você já vai ter ali a base fundamental, né, os livros essenciais que começam essas listas. E se você quiser assinar, quiser contribuir para o meu trabalho, aí você vai ter acesso aos 2 arquivos que complementam, né, ou entregam para você a lista completa das 2 trilhas, da trilha profissional e da trilha humana. É uma forma de ajudar você a olhar um pouquinho de como eu olho leitura. Como eu disse, eu tenho esse calibre que tem mais de 8.000 livros, e obviamente eu sei, eu tenho conhecimento, eu já fiz esse cálculo usando inteligência artificial, inclusive, que uma única vida humana não seria possível de ler todos esses 8.000 livros, mesmo se a pessoa fizesse apenas isso sem dormir, tá? Eh, eu sei que existem pessoas que já leram milhares de livros, mas aqui eu tô falando de muitos e muitos livros de densidade bem alta, tá? Então eu tenho noção disso. Mas eu tenho o entendimento do mapa das coisas quando eu preciso acessar a informação. Às vezes, apenas um capítulo de um livro é necessário para aquela minha pesquisa. E julgamento, entendimento, crescimento, evolução não se empilha em frameworks. Ele se constrói em camadas. E é com essas camadas de leitura, com essas trilhas de leitura, que eu quero ajudar você. E eu quero convidar você a vir junto comigo nesse caminho de leitura. Acessa lá o Substack, olha os livros essenciais e se você se interessar em contribuir, eu tenho certeza que você vai gostar muito de acessar essas leituras, tenho certeza que você vai ter uma trilha de estudo, de conhecimento muito bem organizado para você. Lá no link eu explico como a trilha funciona, como ela é dividida, como cada uma desses 2 grupos se organizam também lá dentro com subgrupos, com subtemas para você encontrar exatamente o que você precisa, e lá você vai então poder acessar, poder tirar suas dúvidas também, deixe seu comentário, entre em contato comigo, tenho certeza que vai ser muito legal esse processo, porque afinal eu não estou apenas te entregando a lista, eu estou te convidando lá pela minha newsletter a cada semana, às vezes a cada 2 semanas, talvez mensal, vai depender muito do livro e da leitura, vir junto comigo sobre algumas das lições que cada um desses livros traz. E acho que esse é o grande, né, o pulo do gato aqui de ter uma lista, que é vir junto comigo e acompanhar essa leitura, esse conhecimento. Termino de ler um livro ou pego livros que eu já li, tenho muitas anotações, eu tenho o hábito de anotar livros há mais de 15 anos, e eu quero trazer para vocês um pouco dessas minhas anotações, um pouco do que eu o que eu
compreendi, o que que alterou na minha mente ler cada um desses livros, tá bem? O convite está feito, esse é um episódio especial, como eu disse, livros é uma paixão e eu quero compartilhar isso com você agora. Acessa lá e deixa o seu comentário, não esqueça de compartilhar com aquele seu amigo que talvez vai se também trazer um grande benefício para a vida dele, aquela sua amiga que gosta de ler, que eu tenho certeza que vai trazer uma perspectiva do que ler muito interessante para você e para todo mundo que tiver interessado em, junto comigo, evoluir um pouquinho de cada vez, um pouquinho a cada dia, mas sempre buscando ser melhor do que a versão que nós fomos no passado. Um pouquinho melhor hoje do que fomos ontem. E um pouquinho melhor amanhã do que a versão que estamos sendo hoje.